E vamos abrir a Bíblia em Mateus 13:44. Mateus 13:44, ali no telão. Irmãos que não tem Bíblia, não tem problema, só vê no telão. Deixa eu falar algumas coisas assim. Lá no Jardim Esplanada, eu acho que foi o primeiro mês, irmãos, que não entrou dinheiro para o aluguel do Esplanada. Nós vamos repor o que falta e de todo jeito vai ser pago no nome de Jesus. Mas o Jardim Esplanada começou a crescer, mas para a glória do Senhor. Já foi duas mulheres, porque não sei se é avó e filha ou mãe e filha. E uma benção a menina que canta, irmãos. Uma benção, menina, canta demais, uma benção. E mais uma família que nós não conhecemos, eu sei que chama Igor e a família. Eles não estavam lá na sexta, mas diz que no domingo eles iriam lá. Então, irmãos, são uma família e mais essa família. Então começou a crescer, começou a ter resultado lá da minha Esplanada, irmãos? Tem aqui 3 meses lá a igreja e começou já a crescer para a glória do Senhor, Então, os irmãos continuam orando, continuam intercedendo para a nossa igreja lá. Lá é um lugar muito difícil, um lugar que nós vamos declarar no nome de Jesus que a palavra de Deus já rompeu com todo entendimento naquele lugar e já começou a obra de Deus, a luz do Senhor entrar nos lares, nas vidas, e em nome de Jesus vai ser uma bênção aquela igreja lá no nome de Jesus para a glória do Senhor. Os irmãos continuem orando, não cessem de orar. Outra coisa, irmãos, é o velório hoje de manhã, A irmã Cris perdeu há 2 anos a mãe, agora perdeu o pai, Estivemos lá, vários irmãos nós estivemos lá, e realmente muito triste, irmãos, porque perder alguém é um pai, uma mãe, uma pessoa tão próxima, Não é de um dia para o outro que o coração vai se alegrar novamente, mas vamos continuar orando pela irmã Cris, pela família dela, e para que ele venha se recuperar logo dessa dor, venha ter dias melhores para a glória do Senhor. Vários irmãos estão lá no Esplanada hoje, para colaborar com aquela obra, Nós podemos ficar sem eles aqui, mas lá precisa demais da colaboração. Então, o irmão Fabiano, a sua esposa, o irmão Alessandro, o irmão Sullivan, foi lá para estar ajudando, colaborando hoje com a igreja. Não sei se foi mais alguém, mas enfim, esses irmãos que foram lá no Jardim Esplanada, e pode sim, qualquer um da igreja quiser ir, pode ir lá ajudar no nome de Jesus, menos o Vitor. Menos o Vitor, Porque o Vitor não faz nada ali no som, Deixa ele fazer. Ele só fica ali, irmão, sentado, mas, falta para mim, irmão? Oh, meu Deus do céu, Glórias a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, está lá no Mateus 13:44, ali no telão. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Nós estamos vendo as dimensões do amor de Deus. Estou estudando, estou buscando, jejuamos 2 dias, para que Deus venha revelar, irmãos, as dimensões do seu amor. E Deus já revelou as 7 dimensões, e hoje nós vamos para a 5ª dimensão. A primeira dimensão do amor de Deus é quando Deus deixou tudo por escrito, deixou a Bíblia. Essa é uma grande dimensão do amor de Deus. Já imaginou se não tivesse nada escrito? Nada, nem uma linha escrita? Da onde que a gente ia tirar, irmãos, a palavra de Deus? Nós estaríamos perdidos. Então a Bíblia é uma dimensão do amor de Deus. Quando Ele deixou ela por escrito, Ele sabia da necessidade, da revelação dele em todas as gerações, De todas as gerações. Ele escreveu do primeiro dia, da fundação, enfim, do começo, Ele escreveu até o fim. Então deixou tudo pronto, tudo escrito para nós. Ninguém pode dizer, irmãos, que se perdeu porque não conhece a palavra de Deus. Porque hoje pela internet, todos os povos, em todos os lugares, têm acesso à Bíblia Sagrada. Antigamente não. Antigamente nós tínhamos, o povo de Deus tinha que traficar as Bíblias. Existiam muitas histórias, de homens que levavam nos Fusca, na época do Fusca. O Fusca nem existe mais, o Fusca. Ali no motor, naquela parte de trás que abre, acho que é o motor ali,
É na frente ou atrás? Atrás na frente também. Eles enchiam de Bíblia. Atrás não dá para pôr, mas na frente dá, né? Enchiam de Bíblia. E levava essas Bíblias escondidas. Porque a dificuldade de alcançar algumas tribos, alguns lugares longínquos. Então, por quê? Porque só tinha a Bíblia. E Deus deixou ela por escrito, por causa do seu amor, né? E agora não, irmãos. Agora qualquer um pode ter acesso à palavra de Deus. Porque por causa da internet, todos podem ter acesso à palavra de Deus. Então facilitou bastante a entrada da palavra de Deus em qualquer lugar. A Bíblia não entra, mas entra a Bíblia pela internet. Nem ninguém pode impedir, porque ninguém controla, a não ser a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, o ditador que tem lá, ele proíbe a internet, né? Não pode ter internet, né? E a internet que existe, uma internet só local, só da Coreia do Norte, só ali. Então os cristãos ali não têm liberdade, mas o Senhor tem dado meios, né? Tem gerado meios para que a palavra vá a todos os lugares sem nenhum impedimento. Então hoje a palavra de Deus é anunciada. E nós aqui, irmãos, temos o privilégio de alguém vir aqui pregar livremente a palavra do Senhor. E ninguém nos impeça a porta, por enquanto. Não impede a porta, não impede a gente de falar da palavra do Senhor. Então nós somos privilegiados de poder ouvir livremente a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor, a palavra de Deus escrita, é uma da dimensão do amor de Deus. A segunda dimensão é que o sistema que Deus criou é misturar a palavra com o nosso ser interior. Então quando eu recebo uma palavra profética, quando eu recebo uma palavra que foi pregada, quando eu ouço um louvor, eu tenho que aceitar a palavra. Eu tenho que receber a palavra. Porque ouvir a palavra não é a mesma coisa que receber a palavra. Eu perguntei para Deus, vou dar um exemplo para os irmãos. Eu perguntei para Deus uma situação e eu queria que Deus me desse a resposta. E eu costumo muito tirar a resposta na palavra. Então, quando eu abro a palavra e ela quer concreto, não tem nada a ver, eu vejo que Deus não quer falar, não quer me dar resposta. Então, eu continuo orando. Mas quando Deus quer dar a resposta dele é nítida, ela não traz dúvida. E eu precisava que Deus intervisse em uma situação jurídica, irmãos, de outra pessoa. E é um caso de justiça, eu queria que Deus fizesse. Quando eu abri a palavra, estava escrito assim: eu vou intervir. Eu marquei aqui, os irmãos devem ver como é mentira. E não estou aqui para mentir nesse altar, estou aqui para falar aquilo que Deus ainda faz nessa terra. Então, quando eu recebi aquela palavra, eu vou intervir, o que eu tenho que fazer, irmãos? Eu tenho que pegar essa palavra e tenho que introduzir dentro de mim. Ela tem que misturar com o meu ser, a ponto de me dar a plena certeza de que Deus está falando e que Deus ali me deu uma resposta. Porque se eu ouvir a palavra de Deus e ela entrar até com alegria às vezes nos meus ouvidos, mas ela não descer no meu ser, no meu íntimo, e não fizer uma mistura, não gerar uma fé, uma certeza de que ali Deus está falando algo comigo, está dando uma resposta, está me dando algo, eu não vou ter, irmãos, isso é muito importante, não vai fazer efeito. Por isso muitos crentes, irmãos, vivem nas igrejas muitos anos, mas elas não têm vitória. Por quê? Porque a vitória, elas deixam a palavra escapar. A palavra de Deus, né? Hoje nós fizemos uma profeta. Se a Adriana simplesmente deixar esvaziar tudo que nós falamos, ela não vai ver a resposta do Senhor. Mas se ela alimentar essa palavra, a vida dela, a palavra de Deus, ela não tem como não receber uma vitória. Porque a palavra de Deus vai se formar nela uma justiça. E essa justiça vai subir a Deus. E Deus vem com uma resposta fiel e verdadeira
para cumprir a justiça. Deus, ele é movido, né? O judiciário também, irmãos, o juiz. O juiz não faz nada se ele não for movido. Ele tem que ser movido, senão ele não faz nada. Não tem gente que tem um processo disparado faz muito tempo? Vai ver se a culpa é do juiz. A culpa é do advogado que abandonou, que deixou, que foi relaxado, não sabe o que fazer, que não teve tempo. Entendeu? Não é do juiz. Porque se o advogado for lá e peticionar, o juiz vai responder aquela petição. Deus é a mesma coisa. Se você peticionar ele, ele vai responder. Se você disser, Senhor, é justo isso, eu tenho direito a isso. E você argumentar com Deus, usar a palavra para argumentar com Deus. Eu tenho esse direito aqui, Senhor. Senhor Deus querido, olha, eu estou pedindo algo lícito, justo. O Senhor, ele vai te responder. Porque Deus, ele é movido. Deus pode muita coisa, mas ele só faz se ele for movido a fazer. Por isso que muitos anos pessoas ficam nas mesmas vidas, sem transformação, nem transformação pessoal tem. Porque a palavra de Deus não muda a essência interior dela. Não muda nada na vida dela, ela continua a mesma pessoa. Conforme você vai crescendo na vida cristã, você tem que mudar. Você era assim, agora você vai mudando. Você vai vendo o seu crescimento durante o ano. Chega no final do ano, o ano passou, você olha lá para janeiro e diz, nossa, janeiro estava mais fraquinho, agora, nossa, estou mais forte. Porque tem que mudar. A palavra que vocês recebem todos os cursos, a palavra que os irmãos recebem através das internet, que os irmãos agora cursam lá o louvor, a pregação, tem que fazer efeito. Senão, os irmãos, a palavra vem e ela é simplesmente abandonada no meio do caminho, como diz aqui aquela parábola, que cai dos espinhos, cai, sufoca pela vida e vai acabando. Então, a segunda dimensão do amor de Deus é essa capacidade que Deus deixou da palavra fazer efeito em nós, e a gente poder trazer a bênção de Deus pela palavra que Ele nos deu, pela fé que foi criada em nós. A terceira, irmãos, que nós falamos bastante, é o processo. A moinha, o cordel de medir. Ó, Deus está medindo cada um, irmãos. Não pense você que é adolescente, que você é criança, que Deus está medindo. A partir dos 12 anos de idade, você está sendo medido por Deus. Deus está vendo sua largura, sua profundidade, sua estrutura, sua estatura de fé. E Ele vai então trabalhar para que você venha crescer. Porque Deus fez isso com a minha vida muito jovem. Muito jovem. Eu falei para os irmãos quando eu tinha uns 12 anos de idade, que eu cheguei do monte com a minha mãe, que saiu do monte, né? Que das igrejas, tudo na porta, ela estava lá. Né? Quando eu cheguei do monte, irmãos, eu deitei na minha cama, apaguei a luz, acendeu um anjo do Senhor. E eu só tinha uns 12 anos de idade. Eu era criança, irmãos. 12, tá vendo? Depois dos 12. Eu era criança. Criança no comportamento, eu gostava de brincar de boneca. Mas o Senhor já tinha me escolhido para fazer alguma coisa. Então, quando no coração de Deus nasceu para me colocar à frente, me colocar para fazer algumas coisas, que eu já fiz muita coisa, né? Já contei coral, já fiz visita, já fiz muita coisa, porque o trabalho não está aqui na igreja, irmãos. O trabalho é lá fora. Quem não faz lá fora dificilmente faz aqui dentro. Porque o Espírito Santo não escolhe quem não faz nada lá fora para fazer aqui dentro. Ele escolhe o trabalhador lá fora para fazer aqui dentro. Só que para trabalhar lá fora, você tem que passar pelo processo. Você tem que ter estrutura. Porque você chega num lugar destruído. Se a pessoa seu também destruído, então nós vamos querer. Vamos tricotar que, nossa, eu estou assim, ih, mano, minha cara tá um negócio também. Você tem que ter estrutura. Porque a sua casa pode estar do jeito que for. Quando você vai fazer uma visita, você vai em nome de Jesus. Você não vai no seu nome, nem no nome da sua casa. Você vai no nome de Jesus Cristo, representando
precisa passar por um grande processo. Conforme o tamanho da sua função, do seu chamado, é o processo que você vai passar. E você passa toda a sua vida, até a sua morte, você vai passar por processo, porque com os profetas foi assim, com os discípulos, passaram tantos processos, até a sua morte foi sofrida, para que hoje eles pudessem estar onde eles estão agora, usufruindo da glória e da presença do Senhor, onde nós vamos um dia estar usufruindo. Só nós temos que passar pelo processo de purificação, processo de limpeza, processo de lavar, não com a água maldita, má, mas com a água do Espírito Santo, a água que lava com amor, a água que tem tempo para lavar, ela não tem pressa, ela vai lavando devagarzinho, ela vai trabalhando, ela vai lá no profundo, lá no inconsciente que nós temos. Já falei para os irmãos que nossa mente é como se fosse um edifício que tem vários andares, e nós pegamos as coisas piores que nós não queremos pensar e colocamos lá no inconsciente, é um andar da nossa mente, e a gente não quer mexer, a gente não quer. Só que, irmãos, vira e mexe, sai lances daquele inconsciente e a gente fica triste, você não sabe por quê. Aí me dá uma tristeza, não sei por quê, tá? É no inconsciente não está tratado, não foi lavado. Eu não permiti que Deus lavasse o meu passado, lavasse minhas lembranças, porque eu sofri quando criança, fui fome, fui traída, fui violentada. Então isso está no inconsciente. Deus precisa arrancar, trazer toda a realidade e lavar. Para muito mais sofreu Jesus na cruz do Calvário, não é para perder a sua vida, mas é para você ganhar a sua vida, que Deus te deu vida. E Deus tem que tratar com o inconsciente, tem que tratar os andares da nossa mente, andares que nós abrimos para entrar culpa, para entrar ressentimentos, para entrar rancores, se ser tratados. Vai passar pelo processo, sim, igreja. E se fosse você, usava a inteligência e tratava logo, para sair do processo. Quem deixa tratar logo, se eu então bate uma vez, mata uma vez, faz o que eu quiser, mas me tira desse processo. Eu quero já aprender, eu já quero fazer, eu já quero ter que já está pronto. Tem que ter inteligência para sair logo do processo do Senhor, para que você possa crescer. Ah, Deus me chamou. Você sabe o teu chamado? Faz o teu chamado. Agora fica no processo, irmãos, porque tem chamado, Deus sabe que tem, você sabe que tem, já foi revelado, o Espírito já falou, o anjo já desceu, já falou pessoalmente, já falou em sonho, já falou em revelação, já falou em visão, e você não muda. Então tome o seu processo aí. Vai engolindo seu pão adormecido todos os dias, até você fazer, até você ser aquilo pelo qual Deus te criou para ser. Aleluia. Se Deus te tivesse criado para a perdição, como muitos, diz a palavra de Deus, muitos foram criados para a perdição, outros para a salvação. Se nós somos para a salvação, então é que assim seja. Vamos fazer aquilo que Deus me fez para ser. Eu estou cumprindo meu chamado, irmãos. Mal ou bem, eu estou cumprindo. Uns acham que é mal, mas eu estou cumprindo. Ninguém pode dizer que não estou. Mal ou bem, eu estou cumprindo. E você? Qual é o teu chamado? Faz obra lá fora. É lá fora que faz obra. Lá o campo de trabalho não é aqui na igreja. O campo de trabalho é lá fora. Gente que fica triste porque não faz dentro da igreja, porque na igreja você não vai fazer. Quando você fizer lá fora, Deus te exalta dentro da igreja. Primeiro você tem que mostrar trabalho lá fora. O trabalho está lá fora. Lá que é o campo de trabalho do crente. É lá que ele passa pelo processo, é lá que ele aprende a falar de Jesus, é lá que ele aprende a orar pelas pessoas. Que não, acho que o irmão falou que estava pedindo oração para ele, foi o irmão Didier. Tá vendo? Está fazendo a obra, é mal ou bem, mas está andando passinho pequenininho, mas está fazendo aquilo ali, tem recompensa, sabe, irmãos? Porque é uma oportunidade, a oportunidade perdida é a pior coisa que existe na vida do crente, irmãos, é a oportunidade perdida. Você perdeu a tua oportunidade, Deus pode nunca mais te dar a oportunidade. Não perca a oportunidade que Deus te dá.
Você tem a oportunidade de falar, você fala. Tem a oportunidade de orar, você ora. Você tem a oportunidade de interceder, você intercede. Coloca pessoas no seu caderninho de oração. Você tem a oportunidade de jejuar, jejua. Para com essa preguiça, jejua. No nome de Jesus. Eu sei que comer é bom, irmãos. É uma maravilha comer. Mas deixa um dia da semana. É um dia, Deus está pedindo muito? Não, é um dia. E não precisa nem ser o dia inteiro. Você tem que jejuar até 1 hora, até meio-dia. Se você, eu estou falando de jejum, um pequeno sacrifício, começa 5 horas da tarde, eu como até 5. Deu 5 para 5, eu estou comendo. Aí começa, irmão, 5 horas. Aí depois eu vou até o outro dia, meio-dia. Chama jejum de pequenos sacrifícios. Aí eu faço 2, 3 dias, porque dá para fazer. Porque não é um sacrifício, são pequenos sacrifícios. Porque depois você faz o maior. Mas precisa sair do processo, irmãos. Precisa sair do processo. Obedecendo, ouvindo a voz do Senhor, chamado Senhor. E o quarto que nós falamos já é a comunicação. Como Deus, Ele se comunica por sonhos. Comunicava com os homens, né, com os profetas, né, com Isaías, Jeremias, falava através dos profetas, falou através do sacerdote, né, das pedras. Então nós falamos na última domingo, e hoje é o poder de Deus, como a dimensão do amor de Deus, é o poder de Deus liberado para vocês. E toda vez Deus me dá uma visão, lembra que eu falei para os irmãos dos outros? Toda vez uma visão. E o Senhor não tinha dado visão disso. E eu falei, Senhor Deus, tem alguma coisa estranha. O Senhor sempre deu uma revelaçãozinha, uma visãozinha, né? Daquilo que o Senhor quer falar. Mas é essa manhã. Essa manhã o Senhor mostrou vários pães. Presta atenção. Vários pães. Veio um demônio, não foi um demônio, é um homem, né? Mas um homem mau. E pegou 2 pães e saiu correndo. E eu ali com aqueles pães, corri atrás dele, tomei e devolvi no mesmo lugar os pães. E o Senhor falou exatamente assim: o diabo veio para roubar. Roubar o quê? Roubar a palavra que traz poder. E a pessoa não vê como que o diabo trabalha para tirar o poder que Deus dá para nós. Então eu quero ler alguns versículos da Bíblia, prepara os versículos todos aí, os irmãos acompanhar. Atos 19, 11, 11 e 12. Atos 19. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles. Olha lá, e os espíritos malignos saíam. É o poder de Deus dado ao homem. É o poder de Deus dado a todo cristão. Tudo aquilo que faz menção do nome de Jesus tem liberado o poder de Deus. Só que Paulo usava o poder de Deus. E nós temos nossas roupas, nós temos as nossas mãos, nós temos o óleo, nós temos a palavra, nós temos a nossa vida, para que a gente deixe Deus usar o poder dele através da nossa vida. Porque não é especial Paulo. Paulo só permitia que o poder de Deus fosse liberado através da vida dele. E eu, se eu permitir que o poder de Deus seja liberado através da minha vida, que os demônios sejam expulsos, que as pessoas sejam curadas através da minha vida, Deus vai, se eu me dispor, Deus vai me usar como canal para o teu poder. Ele vai usar. No começo, irmãos, é meio tímido. No começo, irmãos, nós não temos muita experiência. Para Senhor, me dá experiência de poder. Eu vou colocar as mãos, eu vou determinar, eu vou repreender aqui esse mal. Me dá uma experiência de poder. Só que a palavra, quando ela vem sobre
aqueles demônios, quando ela vem sobre aquela obra da macumba, quando ela vem sobre aquela enfermidade, tem que ter fé suficiente para que a palavra não se esvazie. Porque veja bem, qual que é a estratégia do diabo nessa visão aí? Ele roubava o que é a palavra, o pão, a palavra. Então quando eu estou orando, de repente o diabo rouba a palavra e eu começo a ficar em dúvida. Eu estou orando, mas ali vem a dúvida, porque ele me roubou a palavra. O Senhor está me chamando a atenção. O diabo ele vem para roubar, para tirar de você a palavra, o poder que está liberado para a igreja. Ah, se a igreja usasse o poder liberado pelo céu, irmãos, quando mover iria acontecer na igreja, quantas vidas entrariam tortas, desanimadas, seriam fortes, fortificadas, fortalecidas, por causa da liberação do poder de Deus. Tem um irmão que ele contou, ele começou a fazer um jejum. Começou com um dia, depois passou para 2, depois passou para 3. E ele, no fim, ele estava orando, ele estava em jejum já, só com água, por 7 dias. E ele chegou na igrejinha dele, sentou no último banco da igreja. Ninguém sabia que estava de jejum, o pastor não sabia, o irmão simples da igreja. Sentou no último banco. Mas ao entrar uma irmã, colocou a mão no ombro dele, paz do Senhor, irmão. Quando ela colocou a mão no ombro daquele irmão, ela falou assim: eu não sei o que aconteceu, irmão, mas eu entrei aqui com dor nesta noite. Quando eu coloquei a mão no seu ombro, dizendo a paz do Senhor, a minha dor, e ela desapareceu. Eu não sabia por que eu estou em jejum, irmão. Faz 7 dias que eu estou em jejum. Mas o poder de Deus foi liberado para mim. Aleluia. Porque ele não falou nada, ele não fez nada, ele só estava em jejum. Mas o poder de Deus fluiu na vida dele, no fundo da igreja. Porque Deus liberou o poder. Glória a Deus. E Paulo era assim. Ele usava a vida dele para que Deus pudesse fazer de uma forma extraordinária. Lá em Salmo 68, 35, Salmo 68, tem muita coisa na Bíblia, que eu peguei alguns versículos. Salmo 68, 35 diz: ó Deus, Tu és tremendo, Deus dos Teus santuários, o Deus de Israel, que dá força e poder ao seu povo. Nós temos dúvida disso, irmãos? Veja o que esses homens viveram no passado, irmãos. Veja as proezas de Deus. O que Deus fez nessa terra, Deus abalou a terra e fez conhecido Israel no mundo inteiro. Um povo pequeno em comparação a todas as nações grandes, mas ele era conhecido e temido. Sabe por quê? Porque Deus, ele usava aqueles homens para mostrar que ele é Deus, mostrava pelo poder dele, aleluia, milagres, coisas maravilhosas, coisas estrondosas, coisas extraordinárias aconteceram com homens simples. Porque Deus dá força e o poder ao seu povo. E você é povo de Deus. Ele não escolhe ele escolhe quem quer ser um vaso, um instrumento de poder na mão do Senhor. Vamos ler outro que está lá em Atos 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e até os confins da terra. Olha, recebereis o poder do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo precisa, um dia, a gente fazer um estudo sobre o Espírito Santo. Os irmãos não sabem o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é como se ele fosse um fogo temido. Ele é extraordinariamente poderoso, o Espírito Santo. Ele tem um poder extremo e ele está em nós. Para quê? Para que você receba o poder dele, o poder do Espírito Santo. Quando você der conta de que o Espírito Santo que está dentro de você, ele tem muito poder.
Ele é extraordinariamente grande demais. Ele consegue expulsar, ele consegue fazer, ele consegue de uma forma estratégica. Ele derruba todas as coisas de Satanás, todas as obras malignas que estão ao seu redor. Deus me deu uma visão, já contei aqui há muito tempo, irmãos. Eu vou repetir, os irmãos devem lembrar. E nessa visão onde Deus me dava, irmãos, estava muita gente na igreja, a igreja estava lotada. E havia 3 demônios que estavam no meio da igreja, circulando no meio da igreja. Mas naquela igreja lotada havia 5 pessoas que estavam com os olhos fechados, adorando ao Senhor, cheias do Espírito Santo. Eu contei para os irmãos já, e aqueles demônios queriam oprimir uma pessoa que estava atrás, que estava no grupo de trás dessas pessoas que estavam aqui. Mas os demônios não conseguiam chegar perto daquelas pessoas, daquelas 5 pessoas. Ele tentava ver, irmãos, eu via, irmãos, a visão. Eles tentavam achar um caminho que pudesse passar longe. Eles começavam a ver uma estratégia. Eles vinham andando um pouquinho, mas eles se afastavam, porque aquelas pessoas estavam cheias do Espírito Santo. Elas estavam louvando, toda a igreja estava louvando, mas somente 5 estavam adorando ao Senhor, cheia do Espírito Santo. E aquilo mudou, aleluia, a vida daquela pessoa que o demônio quis pegar, porque elas faziam barreira entre os demônios e aquela pessoa que estava ali atrás. Aquela pessoa foi protegida por causa do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. Isso foi visão que Deus me deu. Eu estou contando para os irmãos minha experiência de visões e revelações do Senhor, para que você saiba o poder do Espírito Santo na vida de um crente. Os demônios não conseguem chegar perto de você, não conseguem chegar perto do seu filho, não conseguem chegar perto do seu marido, não conseguem chegar perto das suas finanças, ele não consegue tocar aqui, ele não consegue. Ele ama, ele vê por onde. Mas uma mulher cheia do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, é barreira, é concreto, não passa. Aleluia, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Glorificado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, Jesus, glorificado, exaltado seja o teu nome. Ah, Senhor, oh Senhor da glória, o Senhor se alegra nessa noite pela palavra, irmãos. Aleluia, ela está sendo revelada, ela está sendo passada para a igreja, e a igreja está recebendo o Espírito Santo. Aleluia, ele quer conhecer, conhecido da igreja. O Espírito Santo quer ser conhecido por tudo que ele é. Aleluia. Diz aqui, ó, em Efésios 3:16. Efésios 3:16. Diz ali, ó, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Aí, irmãos, a palavra de Deus dizendo que as riquezas da glória do Senhor vêm pelo Espírito e são liberadas para você. É liberado para você o equilíbrio, é liberado para você a paz, é liberado para você a segurança, é liberado para você tudo que é bom e santo. Aleluia, você se santifica, e a santificação com o Espírito Santo lhe torna, irmãos, uma estrutura forte. Aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, aleluia, porque você já não é mais fraco, porque o Espírito Santo é o poder, aleluia, é o poder de Deus no homem interior, aleluia, transformando você não numa fraqueza ambulante, mas numa fortaleza que Satanás não chega perto. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Em Efésios mesmo 3:20, Efésios mesmo mais 3:20, aleluia, diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder, aí ó, que em nós opera. Deus não fica no limite do seu, não, irmãos. Deus não fica no seu limite. Deus não fica no seu limite. Certo homem também perguntou para Deus: Deus, eu quero fazer a tua obra, até onde o Senhor vai comigo? Ele falou: até onde eu vou com você? Até eu que pergunto, até onde você quer ir? Porque você pode ir comigo no infinito do meu poder.
Não tem fim o que eu posso fazer através da sua vida. Agora eu preciso, e o Espírito Santo perguntou, agora eu preciso saber até onde tu pode ir comigo. Até onde tu está disposto a ir comigo. Tu está disposto a ir onde comigo? O Espírito Santo está perguntando nessa noite. Tu está disposto a ir até onde comigo? Até onde tu vai comigo? O Espírito Santo está perguntando nessa noite. Até onde tu vai com ele? Aleluia. Tu vai ficar nessa mesmice, nessa pequenez, ou você vai usar a tua boca para apresentar o reino aos perdidos, aos feridos, aos doentes. Diz o Espírito Santo de Deus para mim aqui agora, que muitas vezes ele tem trazido pessoas que estão por dentro destruídas, mas você não sabe. E ele traz, mas você não sabe como que está aquela vida. Em vez de você ser um instrumento de Deus, porque a hora que você abrir sua boca, Deus vai te usar para sarar, para curar. Não, você fica falando bobagens, você fica perdendo o tempo do Espírito. E vou até onde eu posso com você. Quantas pessoas eu posso trazer para você? Qual a alma ferida que eu posso confiar? A quem eu vou confiar? A quem eu vou confiar uma alma ferida? A quem eu vou confiar um angustiado? E o Senhor diz que nessa noite tem angustiados aqui. Mas o Espírito está dizendo para você, eu sei que você está angustiado. Eu sei que você tem necessidade. Mas a quem eu confiarei tua alma? Então tu vai buscar o Senhor. E Ele vai ser o consolo e a resposta que você deveria buscar nessa noite. A sua alma está aflita, o Senhor diz, eu sou o teu consolo. Aleluia. Porque muitas vezes Deus não quer a quem confiar uma alma. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios 12, 9. 1 Coríntios 12, 9. Nosso tempo acabou. 1 Coríntios 12, 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. O Espírito Santo me falou especificamente sobre os dons de curar. Ele diz que o dom de curar, ele é o único que quem vai receber a cura é o que precisa crer. Ele não é um dom que você pode usar muitas vezes sozinho. Receba a cura. Porque ele tem que ter dois lados. O Espírito Santo vai explicar. Tem você que tem a palavra profética, a palavra de cura. E a pessoa precisa crer. A pessoa precisa receber a cura. A pessoa precisa ter certeza da cura. E quando ela tem certeza que uma mulher, quem falou da mulher do fluxo de sangue? Rosângela? A mulher do fluxo de sangue, ela creu. Aí falaram para Jesus, mas muitos estão te encostando, não é isso que falaram? A multidão está encostando no Senhor. Ele falou, mas eu só saiu virtude para uma pessoa aqui. Só para uma pessoa saiu virtude. Todos estão encostando em mim, mas alguém encostou em mim com fé. E somente essa pessoa recebeu a cura. Porque Jesus queria curar todas elas. Mas a coisa que quando era cura, quando era libertação não, mas quando era cura, Jesus perguntava, tu tem fé? Tu crê? E quando a pessoa falava, eu creio, não recebeu a cura. Porque Jesus sabia que ela tinha. Aleluia. E aquela mulher creu. Não recebeu oração, não aconteceu nada. Ela simplesmente foi até Jesus, tocou em Jesus e ela foi curada imediatamente. Por quê? Porque a cura precisa da fé. Então, para que os vasos não fiquem tristes quando você ora e a pessoa não recebe a cura. Porque muitas vezes a cura, a enfermidade, muitas vezes ela é processo, muitas vezes ela é que a pessoa quer para ficar afastada do INSS. Quem conhece alguém? Pessoas são afastadas do INSS que não quer se curar não, né, Mônica? Não, Mônica não, Mônica não, Mônica deu trabalhar. Ele só não está angustiado para começar a trabalhar logo. Glórias a Deus. Viu, irmãos? Então, gente que a cura não é interessante.
Porque ele vai perder o benefício, vai perder o carinho. Existem muitas coisas envolvidas. Então, não se preocupe, vaso, quando você for orar, a pessoa não recebe a cura. Não se preocupe. Porque se ela crer, Jesus vai curar. Porque ela creu e você orou, e ela creu e ela recebeu. Quantas vezes nós oramos e Deus não curou? Quantas pessoas não foram curadas pelo poder de Deus? Nós já oramos aqui, irmão, a pessoa estava na UTI, no domingo. Na semana ela teve alta na UTI. E não foi para o quarto, não foi embora. Porque Deus curou. Já contei com a pastora Joana. Subiu lá para o Mário Gatti, lá numa menina que estava com câncer na cabeça. Ela subiu no meu elevador, ela desceu. Eu falei, você não orou? Ela falou, eu orei. Eu falei, não é possível você orar. Eu cheguei lá e falei, recebe a cura. E vim embora. Você é uma criança. Eu ministrei cura, aquela criança foi curada. Porque a criança não precisa crer, não. A criança foi curada porque ela foi lá ministrar. E Deus entrou com ela. O Espírito de poder entrou com ela. O Espírito de cura entrou com ela naquela UTI, naquela noite. Deus ia tirar o vaso da casa dele para perder tempo do marido. Ele levou para curar. Irmãos, aquela criança pertencia à chefe da faxina da igreja que eu trabalhava. É uma mulher que não era crente, a família era tudo de pinga, bebê, de espingaiada. Foram tudo para a igreja por causa da cura daquela menina, olha aí. Deus é fiel. Tudo. Foi elevador subir, mesmo elevador descer. Eu vi lá 1, 2, 3, deixou 3, depois 2, 1, era a pastora Joana que estava dentro do mesmo elevador. Falei, não é possível que você não orou. Eu fui dando uma bronca, uri. Falei, mas não, porque você orou como? Seja curada. Peguei e vim embora. Glória a Deus. Falei, só sei demais. Eu ia ficar meio agora, terceira. Senhor, tire desse câncer. Falei, não, eu cheguei e falei, seja curada. E a menina com câncer na cabeça, irmãos, foi curada imediatamente. Deus cura. Deus vai dizer para vocês que tem um dom de cura. Deus cura, irmãos. Deus cura. Só que muitas vezes não acontece a cura, não é por sua culpa. É por outras razões que Deus faz. Deus tem outros meios. Deus tem outro tipo de prova. Deus tem outro tipo de situação. Deus tem outros justificativas que não nos interessa. Não nos interessa. Não interessa a nós é ser instrumento com a boca fechada, com o coração puro e limpo diante do Senhor, sem julgamento, sem ficar pensando, porque não tem nada disso. Vaso que não presta para Deus é vaso que abre a boca para falar besteira. Esse vaso é descartado, jogado no lixo. Deus quer vasos cheios do Espírito Santo. E nós não vamos poder continuar por causa do tempo. Tem vários outros versículos, outras coisas para falar, né? Mas eu sei que os irmãos acordam cedo e eu quero respeitar demais a vida dos irmãos aí para trabalhar. Bem, vamos ficar em pé. Aleluia, glória. Eu sinto tanta presença de Deus, não tenho ideia. Aleluia, eu sinto nessa noite. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, abençoe esse povo, Espírito Santo. Cura esse povo. Cura o homem interior. Cura os sentimentos. Cura as lembranças. Oh, meu Pai, visita a Cris e a família, Pai. Visita a irmã Jo, Pai, trazendo saúde. Visita o Jardim Esplanado, trazendo, Senhor, crescimento em todas as áreas daquele lugar. Abençoa os seus dirigentes. Abençoa os obreiros dessa casa. Abençoa os membros dessa igreja, os visitantes, Senhor. Enche essa igreja de almas sedentas pela Tua palavra, Senhor. Nós oramos por este povo, Senhor. Cura o Maurício, Pai, lá que eu já creio que já está restabelecido em nome de Jesus. Ou seja, que a sua palavra não volte vazia, Pai, mas ela aprofunde nos corações, trazendo meditação, trazendo encorajamento, trazendo jejum, trazendo oração, trazendo meditação na sua palavra, trazendo santificação. Assim nós oramos nessa noite, Pai. Dá uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana de portas abertas, Pai. Que o Senhor venha trazer os recursos que essa igreja precisa. Não deixa faltar nada, Senhor, financeiramente nessa igreja. Traz pessoas de longe, de fora, mas abençoa, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Para a glória do seu nome. Nós despedimos o teu povo em paz.
e que haja paz nos seus lares para a glória do Senhor. Amém. Deus abençoe. Estenda suas mãos, curve a sua cabeça. No amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, teu Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com cada um de vocês, só os que creem dizem. Amém.